Olá, queridos, a paz de Cristo, uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E a minha oração é que Deus te abençoe de modo profundo, de modo intenso, e que essa bênção seja extensiva à tua casa, de sorte que ela venha atingir não só a sua vida, mas a vida da sua família, de sorte que ao final de tudo o nome do Senhor seja glorificado e você extremamente abençoado. Neste vídeo aqui, nós postaremos a quarta aula do trimestre vigente, esse segundo trimestre de 2023, que está trabalhando a revista Fundamentos da Liderança Cristã numa perspectiva bíblica, uma revista lançada pela editora Central Gospel, e a minha oração é que Deus venha te enriquecer com este vídeo e que este vídeo sirva de alguma forma de subsídio para você aprimorar, preparar a sua aula e domingo agora próximo ter uma aula abençoada para a glória de Deus. Então vamos lá a nossa lição, que é a lição de número 4, que tem por título Josué, um líder para as novas gerações. Josué, um líder para as novas gerações. O texto, antes de comentar aqui na verdade o texto aqui, eu quero pensar com você bem rapidamente sobre essa palestra aí que eu dei junto com o professor Edivanei Fernandes, que trata sobre o tema a liderança cristã. O tema a liderança cristã. É um tema vigente do trimestre. Eu trabalhei com o professor Edivanei Fernandes, uma palestra com quase 5 horas de duração. Na palestra eu trabalho um pouco a ideia do livro do Dr. Myles Munroe, que tem por título O Espírito de Liderança. Eu fiz um trabalho de quase 2 horas e meia, 3 horas de duração, e o pastor Edivanei Fernandes fez uma exposição das 13 lições, te dando aí informações relacionadas ao conteúdo e também te dando alguns caminhos possíveis para você preparar a sua aula com excelência. Portanto, ele fez uma análise do tema, uma análise didática e pedagógica da revista, e além de você ter acesso ao material de PDF, todo um recurso para te facilitar na elaboração da palestra. Se você quiser participar da palestra, é só apontar aí o seu celular para este QR Code, para o QR Code, né? E aí você vai ser encaminhado para o site lá fazer a sua inscrição. Ou, se não, no próprio embaixo do vídeo, na descrição, tem aí o link do portal, né, da plataforma. Você vai copiar esse link, vai colar no Google e vai ser encaminhado para fazer a sua inscrição e você vai ter acesso ao material de primeira linha, de primeira mão, beleza? Então vamos lá à nossa lição. O texto bíblico básico dela está registrado no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9, e eu vou aqui exatamente me ater a essa perícope, essa parte do livro, porque Josué é extremamente rico, um livro muito rico, não daria para poder expor panoramicamente a estrutura do livro, então eu vou aqui me ater a essa ideia do capítulo 1, versículo 1 ao 9. O texto áureo da lição é Josué 24:31, que diz assim: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que Josué, que o Senhor tinha feito a Israel. É bem verdade que pós Josué, a geração seguinte seguiu a Deus, mas depois, meu amigo, a Bíblia diz que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não consideraram, portanto, o legado, a história de Josué e passaram a viver de acordo com seus próprios preceitos. É aquela fase do livro de Juízes em que nós temos a expressão e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Enquanto Josué foi um contexto de vitórias, de conquistas, de avanços, já a geração posterior a Josué, que nós temos enquanto o livro de Juízes, foi uma geração da opressão, da humilhação, da derrota e da vergonha. Josué venceu porque decidiu caminhar, transitar na presença de Deus. Por sua vez, as gerações posteriores ignoraram Josué e passaram então a viver de acordo com os seus preceitos e foram subjugadas pelos os moradores que ainda ficaram em Canaã. Mas aqui vamos pensar na vida desse grande homem de Deus chamado Josué. A lição de hoje tem por objetivo primeiro
tríplice, esse está aí na sua tela. Entender que um líder precisa ter o tal espírito de liderança ou de conquista. Segundo, entender que um líder precisa ser animado e esforçado, é fundamental isso. Terceiro, entender que um líder cristão, aqui já delimitando a nossa ação, precisa ser guiado pela palavra de Deus. E encontraremos em Josué essas questões aqui realmente apontadas, né? Apontadas. É entender que o líder precisa ser um espírito de liderança, de conquista, e, sobretudo, um líder cristão guiado pela palavra de Deus. Então vamos lá, pensando aqui na vida do profeta, desse grande homem de Deus chamado Josué. A história de Josué é uma história marcada por grandes desafios. E também, é claro, por conta disso, por grandes conquistas. Você tem que entender que Josué, ele ocupa o lugar de Moisés. Ele assume a liderança deixada por Moisés pós sua morte. E Deus então agora o convoca, o chama para fazer valer uma ação de substituição de Moisés e conduzir o povo a desfrutar da promessa de Deus feita a Abraão ao sair de Ur dos Caldeus. A história de Josué é marcada por grandes conquistas, ou desafios. A conquista da terra prometida. E isso ele fez, pois Deus era com ele. Eu amo esse versículo aqui, Josué 6:27, dentre tantos outros do livro dele, que diz assim: assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Veja, ao pensar em Josué, eu preciso minimamente me reportar ao contexto anterior a Josué, que é o contexto de Moisés. Aqui botei um quadro bem rapidamente sobre o legado de Moisés. Moisés, o grande libertador, o grande legislador, o grande profeta, o qual Deus falava face a face, não por sonhos, mas falava face a face. Moisés, um homem descomunal, com uma vida brilhante, uma história extraordinária, o homem da referência, o homem da lei, o homem do decálogo, o homem do tabernáculo, o homem da transição, o homem que Deus usou para libertar o povo do Egito e conduzi-lo à terra de Canaã. De fato, uma das grandes personagens do Antigo Testamento, à guisa de Abraão, Moisés e Davi. Então aqui botei aqui algumas referências do próprio capítulo 1 sobre Moisés. Primeiro, Moisés, meu servo. O próprio Deus, ao falar com Moisés, ao falar com Josué, começa o texto, né? Depois que meu servo Moisés morreu, falou Deus com Josué. Então, Moisés, o meu servo. Josué, até então, para você ter uma ideia, é tratado como Josué, servo de Moisés. Só lá na frente, no final, que ele é tratado como Josué, servo do Senhor. Até então, essa nomenclatura, essa posição restrita à pessoa de Moisés. Moisés, meu servo. Tanto, né, Moisés, meu servo, é morto. Aí Deus fala com Josué. Ou o próprio Josué afirma, né, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, aí Deus falou com Josué. Moisés, meu servo, é morto. Veja que é uma posição privilegiada, uma posição elevada. Não se pode ignorar o legado, a história, o serviço, a tarefa de Moisés. E interessante que a Bíblia diz, capítulo 1 ainda de Josué, que a manifestação de Deus para Josué aconteceu quando, pastor? Após a morte de Moisés. Deus aguardou, inclusive, o tempo de Moisés. Deus não atropelou a história, o legado de Moisés. Após a morte dele, chegou o tempo de Josué. Mas até Moisés vivo, Deus tratava com Moisés. Veja que nesse contexto aqui de Moisés, do seu tempo, a Bíblia inclusive menciona e retrata Josué como sendo o servo de Moisés. Há mais de 13 citações no Antigo Testamento em que reforça a expressão Josué, servo, auxiliar de Moisés. Enquanto auxiliar de Moisés, ele o servia com zelo, com fidelidade, com verdade e intensidade. Josué defendia a autoridade de Moisés. Josué ficava ao sopé do monte aguardando Moisés descer.
Josué tinha ciúmes de Moisés porque não queria que ninguém ocupasse ou viesse a sublevar a autoridade de Moisés. Tanto que Moisés o preparou, o forjou, deu a Josué do espírito que nele estava, para então ocupar e realizar e ocupar o lugar de Moisés. Antes de morrer, inclusive, Moisés encorajou Josué a ser o seu substituto. E Josué serviu Moisés somente 40 anos, no mínimo. Ele sai do Egito, já sai como capitão do exército, porque a primeira batalha contra os amalequitas, em Refidim, quem encabeçou a luta foi Josué. Veja, Josué serviu a Moisés com alegria durante 40 anos. Não foi uma história do dia para a noite, não foi um pirlim-pim-pim, entra Josué no cenário, não, todo um processo de formação, sendo forjado, e no tempo da preparação servindo a Deus com alegria, mas também servindo a pessoa na qual Deus havia destinado, dado o seu poder, o poder delegado para Moisés, e portanto Josué o serviu com alegria. Aí vem uma questão interessante. Moisés é grandioso por vários motivos, dentre eles porque atuou num tempo extremamente difícil. Liderar aquela geração que saiu do Egito, uma tarefa hercúlea, um povo obstinado, um povo difícil, um povo teimoso. Paulo descreve essa geração aqui saiu do Egito como uma geração marcada pela cobiça, idolatria, prostituição, provocação, murmuração. Veja, Paulo que interpreta e coloca essas marcas na geração que saiu do Egito. Geração essa que estava debaixo da autoridade de Moisés. Moisés, o grande líder que descia do monte com o rosto, semblante resplandecente, fora duramente questionado. Inclusive, quiseram voltar para o Egito, mas Moisés firme. Esse Moisés que recusou viver no palácio e abriu mão da vida palaciana para poder sofrer o vitupério de Cristo no deserto. Tá lá, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó e resolveu, no lugar disso, guiar o povo no deserto. E Deus tentou, inclusive, disse para ele que queria acabar com o povo no deserto, e Moisés intercede para que Deus não fizesse isso. Veja que, nessa questão, Moisés é até tido como um dos maiores intercessores da Bíblia, tamanha é a sua missão sacerdotal, intercessória, é um grande homem, um grande líder. E enquanto um grande líder, também se preocupou em preparar o seu sucessor e investiu na vida de Josué, porque Josué o seguiu de perto, aprendeu com ele e chegou então o tempo de Josué de ocupar o lugar de Moisés. Tornou-se uma referência. Moisés tornou-se uma referência, tanto que ao falar com Josué, Deus afirmou: assim como fui com Moisés, serei contigo. Moisés, portanto, uma referência de manifestação de poder e de milagres de Deus. Veja, Josué jamais poderia levantar a mão para o alto e dizer que conquistou a terra sozinho, ou que do nada fez um grande milagre, uma grande obra. Não, já houve uma plataforma criada, estabelecida, implementada, mediante a vida e obra de Moisés, o servo do Senhor. Então, Moisés morre. Aí entra então a história de Josué e é o que veremos a partir de agora em nome do Senhor. Veja, Josué chamado para conquistar, Tem aí uma palavrinha que eu coloquei no início, o espírito de liderança. Essa expressão, espírito de liderança, é uma referência ao livro do Dr. Myles Munroe, que afirma nele que cada um de nós carregamos no coração uma disposição para a liderança. Essa disposição é resultado da criação de Deus, do sopro divino, que nos fez alma vivente, que carregamos imagem e semelhança e somos dotados de poder para governar. Governe sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis da terra, lavrar e guardar o jardim. São potencialidades resultantes de uma pessoa capaz de liderar. Todavia, após pecado, essa predisposição de liderança ficou turva e o meio no qual convivemos às vezes rouba de nós esse ímpeto, essa verdade, e para despertá-la é preciso que haja uma mudança de mentalidade, uma autoavaliação e uma decisão de romper com as amarras da vida e passar então a agir, a ter atitudes e mentalidade de um vencedor.
E Deus se preocupou em fazer isso com Josué, em despertar nele esse espírito de liderança, mediante uma conversa, mediante um diálogo, para que Josué pudesse exercer a sua liderança com maestria e excelência e conduzir o povo de Israel à terra de Canaã. Veja o que Deus conversa com Josué e o que Deus propõe para suscitar dele esse poder, essas potencialidades humanas que já carregavam no coração de Josué. Primeiro, Deus deu a Josué um senso de realidade ao dizer: meu servo Moisés é morto. Deus não estava tapando o sol com a peneira ou ignorando a realidade. Pelo contrário, Deus fez com que Josué olhasse a realidade, olhasse e visse o seu entorno. Não ignorar a realidade é fundamental para uma conquista primorosa. Não ignore a sua realidade. Aí em frente com galhardia, né? Aí em frente de modo corajoso, de modo destemido, de cabeça erguida, para que o nome do Senhor seja glorificado e você saiba lidar com a realidade. É um problema quando nós ignoramos a realidade. Aqui Deus chama a atenção de Josué para essa questão, né? Meu servo Moisés é morto. Senso de realidade, senso de pertencimento, senso de concretude, senso de utilização dos sentidos naturais. Além disso, Deus dá uma ordem: levanta-te, levanta-te. Esse verbo no imperativo, levanta-te, tem a ver com a decisão de sair da passividade e caminhar para a proatividade. Está vinculado a uma mudança de mente e de postura. Né? Porque certamente, ou provavelmente, Josué estava abatido porque o seu grande líder havia morrido e estava, de certa forma, um pouco desapercebido, ou distraído, ou parado, neutralizado, sem ter uma atitude proativa. Deus dá a primeira ordem: cabe a você, Josué, se levantar. E se levantar tem a ver com disposição, tem a ver com postura, portanto, uma mudança de mentalidade. Eu não posso ficar prostrado, não posso ficar parado, não posso ser neutralizado. Eu preciso, de verdade, levantar-me, estar pronto, preparado e partir para a ação. Mudança de mente e de postura. Veja, para conquistar, para iniciar o processo de conquista, eu preciso ter postura de conquistador. Eu preciso ter postura de alguém decidido a avançar, porque senão não há nenhum tipo de possibilidade de conquistar nada. Só conquistaremos se mudarmos a mentalidade e a postura e passarmos a agir com a mentalidade de conquistador. Isso aqui não é coach não, isso aqui é questão bíblica. Deus estava encorajando Josué a se levantar. Para quê? Morreu, paciência. Morreu, faz parte da vida. Morreu, é hora de respirar fundo. É hora de dar continuidade ao que Deus quer fazer através de nós e em nós para a glória de Deus. Veja que nessa palavra aqui também do levanta-te tem a ver de um modo muito claro com uma mudança de mentalidade. No livro do Myles Munroe, ele trabalha a ideia de que se você não despertar esse espírito de liderança no seu coração, você será fadado à inoperância. Porque é nessa percepção, no olhar para si, a ideia aqui de Deus dizer que meu servo é morto e portanto levanta-te olha para si, olha para o meio, olha para a realidade, olha para dentro de você também e perceba a importância da mudança de mentalidade. Encontrar uma mente que esteja alinhada à conquista, na realização da tarefa da conquista. Levanta-te significa, dentre tantas coisas, né, a passividade para a proatividade, mas também mudança de mente, e essa mudança de mente deve ser evidenciada em atitudes concretas. Não se pode pensar que você vai conquistar fazendo as mesmas coisas. Mudar a mente significa agir de modo diferente ou fazer além do que está sendo feito em direção à conquista e à proposta que você quer para a sua vida. Aqui na ideia de Deus para Josué, olha, não tem tempo de ficar aí perdendo, levanta a cabeça, vamos embora, é hora de agir. Porque para ti há um desafio. Aí entra uma outra questão. Deus coloca para Josué um propósito diante dele. Porque não se pode exercer liderança ou conquista sem ter no coração um propósito. E normalmente o propósito,
ele é maior do que nós. O propósito é algo que nos desafia, nos encoraja, que deve ser fonte de esforço intenso para conquistar. O propósito é maior do que a pessoa. Aqui, em linhas gerais, esse propósito aqui está vinculado à expressão. A expressão é hora de passar o Jordão. Passa esse Jordão. Não só você, todo o povo, mas aqui a ideia é: levanta a cabeça, porque tem muitas coisas para serem feitas, a começar a atravessar o Jordão. E aqui, esse atravessar o Jordão, uma coisa assim poderosa. Atravessar o Jordão em época de cheias. Atravessar o Jordão em época de alagamento, uma época desfavorável para atravessar. Mas a Bíblia diz que Josué atravessou a pés enxutos e do outro lado o povo reconheceu a autoridade de Deus na vida de Josué. Passa esse Jordão. De repente você está aí me ouvindo, tem na sua frente um Jordão e que você precisa se levantar, precisa mudar a mente, precisa agir e caminhar em direção ao Jordão, porque com certeza Deus abrirá para você o Jordão. Porém, você precisa caminhar em direção a ele. Aqui avançando, nessa ideia aqui de Josué, veja aqui, né? O propósito foi colocado, estabelecido. Porém, aqui o texto afirma: passa o Jordão, tu e este povo. Tu e todo este povo. Aqui é a natureza de um propósito inclusivo. Um propósito inclusivo, que inclui, porque não se pode pensar num propósito, numa conquista pessoal, ou melhor, extremamente individual ou individualista. O real propósito, a sua natureza real, salutar e saudável, é aquela conquista que inclui a minha vida, mas também inclui as pessoas com as quais eu me relaciono e com as quais eu represento. Represento aqui a ideia de Deus: passa o Jordão, tu e este povo. Tu farás passar esse povo, pelo Jordão e conquistará a terra de Canaã. A ideia aqui é uma ideia de inclusão. Mas ainda, Josué, enquanto conquistador, Deus também encoraja: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés será vosso, te darei. Veja, aonde você pisar, Deus iria confirmar, mas essa dimensão, até que ponto, até onde, estaria condicionado à disposição de Josué em pisar. Cabe a você pisar, cabe a você avançar, cabe a você estabelecer limites. Até onde você quer ir? Até somente a beira do Jordão? Ou você deseja atravessar o Jordão e avançar em Canaã e conquistá-la? Veja que Deus disse: se você for, eu vou confirmar a sua vitória. Aonde você pisar, eu darei para você. Deus não estabelece limite. Quem estabeleceu o limite foi Josué. Você vai até onde você for, até onde você aguenta, porque onde você for, eu vou contigo. Disposição de ir além, de ir mais além, Não andar nessa esteira à luz, à ótica humana, mas na ótica de Deus. Aí tem uma ideia interessante: você, para conquistar e avançar e vencer Jericó, atravessar Jordão, todo aquele povo poderoso que habitava em Canaã, as 7 nações cananéias, bem como as nações vizinhas, você precisará ter algumas qualidades. Dentre elas, a mudança de mentalidade: levanta-te, ter atitude de conquistador, mobilizar esse povo em direção à conquista. E pessoalmente você precisará ter esforço e muito bom ânimo. Esforço aqui, o texto bíblico afirma, inclusive, 3 vezes para Josué. Deus o encoraja: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Ou seja, aplique uma força extrema, descomunal, para ir além, porque grandes conquistas não vêm de mão beijada. É preciso muito esforço, dedicação, esmero, entrega. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa assim de mão beijada. Você não consegue alcançar as suas grandes conquistas assentado, vendo a banda passar, ou deitado numa rede, balançando sem saber o que fazer e deixando na ótica de pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim. Esforça-te. Aprenda a lidar com os seus traumas, com os seus medos, com as suas fraquezas, limitações, debilidades. Esforça-te em Deus e Deus vai confirmar os teus passos, e aonde colocar a planta dos vossos pés será vosso. Além de se esforçar, tem muito bom ânimo. Ânimo aqui, esse princípio ativador do ser, que encoraja a nossa alma e que nos faz, aqui dentro da gente, um conquistador.
Mesmo que aqui fora esteja tudo ocupado, mas aqui dentro está no espírito de conquista, você vai caminhar em direção ao que te move. Tenha bom ânimo, tenha coragem, ímpeto e esse princípio que ativa o teu ser em direção ao que Deus colocou no teu coração. Deus colocou um propósito para Josué, atravessa o Jordão. Qual foi o propósito que Deus colocou na tua vida? Para você, no teu ministério, na tua casa, na tua realidade, para conquistar? Primeiro, levanta-te. Segundo, esforça-te. Terceiro, tem de bom ânimo. Quarto, coloque pessoas junto contigo para caminhar em direção à tua vitória. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Tenha uma alma disposta, é uma disposição de alma. Deus não conta com covardes, não conta com medrosos, ele conta com pessoas corajosas, desejosas em desembainhar a espada e partir para a guerra em nome do Senhor. Grande será a tua conquista. Mais que isso, Deus também orienta e exorta Josué a, além de levantar, ter ânimo, coragem, força, e envolver pessoas, saber seu propósito, também não esqueça uma verdade. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Faça, realize, conquiste, mas priorize Deus e a sua vontade. É fundamental atentar para o que Deus estabeleceu para você, para a sua vida, para a nossa vida. E neste atentar, você manifestar prudência, capacidade de antever problema, se preparar para ele e realizar ações favoráveis que te levem a vencer a dificuldade e alcançar conquistas primorosas na presença de Deus. Veja, haja, atue, mas tenha Deus como referência, tenha Deus como teu guia, tenha Deus como teu horizonte, tenha Deus como teu paradigma, a luz da sua palavra. Para tanto, inunde a sua alma da verdade de Deus, alimente a sua alma daquilo que Deus disse para você. Está ali o texto, né? Meditar na lei do Senhor, na sua lei, meditar na lei do Senhor. Não se apaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para fazer de conforme a tudo quanto nele está escrito. Assim, conduzirás o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Aqui a ideia é meditar, tem a ver com priorizar o mundo de Deus e alimentar a nossa mente, uma mente de conquistador à luz da sua palavra. Não ouça o que as pessoas dizem ao teu respeito, acredite no que Deus determinou para você. Deus te disse, é hora de atravessar o Jordão e você vai atravessar. Não importa se o Jordão está cheio ou não. Não importa se do outro lado há gigantes ou não. Deus te mandou caminhar. Portanto, pise na terra e seja abençoado em nome do Senhor. Não te pasmes nem te espantes. Ou seja, vença o medo e não olhes para o poder do teu inimigo. Não te pasmes, nem te espantes. Não alimente o medo, porque o medo rouba de nós a coragem. O medo neutraliza, o medo abate, o medo nos leva ao caos. O medo rouba de nós a potencialidade que Deus colocou dentro da gente. O medo, de fato, paralisa. E é fundamental que você não alimente isso. E quando você para olhar o inimigo, o seu poderio, a sua força, automaticamente você vai alimentar a sua mente de pavor. Da importância de ocupar a mente, meditar na lei do Senhor e não olhar para o adversário e ficar focado no que Deus determinou. Qual é o foco, pastor? Atravessar o Jordão para a glória de Deus. Veja que até então, até agora, o que está aqui é Deus encorajando Josué a ter um espírito de conquistador. Não tem aqui promessa até agora de intervenção, de milagre, eu vou fazer. Não, aqui é o potencial humano, depende de você. Depende de você determinar e fazer. Veja, por exemplo, eu decidi que a partir de agora eu farei vídeos no YouTube e postarei semanalmente pelo menos 2 vídeos. Um sobre aulas de curso, estudo bíblico, e outro sobre a exposição da EBD. Depende de mim, eu me mobilizei para isso, né? Comprei aqui um material mínimo, equipamentos mínimos, reorganizei o meu tempo para poder sobrar um tempo para poder elaborar a aula e gravar o vídeo, busquei aprender um pouco minimamente a mexer nos programas de gravações, investi um dinheiro em equipamentos, eu decidi para fazer, está aí, você está vendo um vídeo que eu decidi fazer.
Hoje são poucos que estão aqui visualizando, mas com certeza em breve teremos aqui milhares de pessoas acompanhando esse canal, porque Deus é fiel, mas depende de você, é você que faz. Essa ideia no coração há muito tempo, mas agora decidi fazer, levantar, fazer e concretizar dentro da minha própria realidade, das minhas próprias condições. Hoje um som não tão adequado, uma imagem não tão primorosa, enfim, mas o fato é que está acontecendo, estou fazendo, estou atravessando o Jordão e eu sei que me depararei com uma bênção de Deus, porque Deus é fiel. E você está aqui me ouvindo nessa oportunidade para a glória de Deus. Vamos em frente em nome do Senhor. Agora aqui, depois de orientar a Josué a despertar a qualidade humana, Deus promete a sua intervenção. Deus promete o seu poder. O que Deus prometeu? Primeiro, falou o Senhor Deus a Josué. Deus orientou para a conquista. Veja, Deus começa a despertar em nós o poder que Ele nos deu a partir, por intermédio de um diálogo. Deus falou com Josué, levanta-te e atravessa e passa o Jordão. Porque tu e esse povo atravessarão o Jordão e você vai guiá-los para a vitória. Deus falou, é fundamental no exercício, na realização do propósito, sempre ouvir recorrentemente a boa voz de Deus, porque a boa voz de Deus é aquela voz que nos orienta para a vitória e nos dá o caminho das pedras, porque Ele tem expertise, Ele conhece tudo. Se você permitir fazer, Ele fará por você. Deus não fará nada que compete a você, porém fará tudo o que compete a Ele para abençoar a tua vida, porque o nosso Deus é um Deus de vitórias. Ele te chamou para ser vencedor na sua presença. Ele tem prazer em atuar, em operar para te dar vitória, porque Deus fez o homem para vencer. Não é à toa que a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor falou com Josué, mas ainda prometeu a Josué: ninguém se susterá diante de ti. Se você se propor a levantar, a ser forte, corajoso, a avançar, a atravessar o Jordão, fique sabendo que os inimigos cairão. Os inimigos cairão e o nome do Senhor será glorificado, porque Deus vai atuar, operar, vai trabalhar para derrotar os teus inimigos. Não importa, seja muralhas altas, gigantes extraordinários, o poder de Deus intervirá e você desfrutará do milagre. Ninguém se susterá diante de ti. Deus vai abater o teu inimigo e você vai exaltar aquele que vive e reina para sempre. Tem mais, não te deixarei e nem te desampararei. É promessa de presença. É promessa de presença, e é a presença que faz a diferença. Deus está contigo, Ele está conosco, e nós venceremos a despeito do berro, do grito, né, aterrorizante de Golias, de Jericó, ou de quem quer que seja. Deus conosco é a maioria, em nome do Senhor nós venceremos para a glória dEle, e o propósito será executado, realizado para a glória de Deus. E diz mais: assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus estabelece, Deus garante a realização de milagres. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Imagina que promessa, que palavra. Moisés, Deus abateu o faraó com seus cavaleiros, derramou pragas no Egito, abriu o mar vermelho, fez água da rocha brotar, preservou roupas no deserto, mandou codornizes, um Deus que tinha coluna de fogo à noite e nuvem durante o dia, um Deus poderoso, majestoso, soberano, que atuou e que honrou Moisés. Diz agora para Josué: se você fizer a sua parte, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. E Moisés venceu, e você também vencerá. É tão verdade que Josué entrou, atravessou o Jordão, o povo reconheceu que Deus era com ele, e além disso, Josué começou o tempo de conquista para a glória de Deus. Aí eu concluo aqui essa reflexão colocando esse quadro que destaca as qualidades de um líder eficaz. Veja, no contexto de a travessia do Jordão, depois de Deus falar com ele estabeleceu uma estratégia de conquista e de travessia.
ele conclama o povo à santidade. Um líder eficaz convoca o povo à santidade. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Não tem como entender um líder de Deus que não leve o povo à santidade, à separação, para servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. Disse mais: profetiza um milagre, o Senhor fará maravilhas. Não tem uma palavra de desânimo, de fraqueza. Não, é forte e corajoso, que encoraja o povo. O Senhor certamente fará maravilhas. Tem mais. O Senhor tinha audiência com o profeta, com Josué. E falou o Senhor Deus a Josué, orientando, porque um profeta, um líder de Deus, ouve a sua voz e se orienta por ele e caminha em direção que Deus quer. Em quarto, vê o cumprimento da profecia. Passou a pés enxutos. Depois de tantas falas e disposição de Josué, a Bíblia diz que Josué passou o Jordão a pés enxutos. E resultado, foi honrado pelo Senhor. Engrandeceu. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel. E temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Deus quer fazer isso com você. Quer te levar à conquista, e as pessoas futuras se reportarão a você e contarão como a boa mão de Deus te abençoou e você venceu. A minha oração é que nós tenhamos uma mentalidade de vencedores, de líderes à luz da palavra de Deus e que caminhemos em direção ao Rio Jordão. Por mais cheio que esteja, vamos atravessá-lo e glorificar aquele que vive e reina para sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que você possa ir na tua disponibilidade, divulgar o canal, curtir, comentar, compartilhar e estar aqui conosco em nome do Senhor. Um forte abraço, até breve, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso.